Então, bora lá, pessoal, falar agora dos nossos princípios implícitos, né? Temos um monte, mas vamos falar aqui dos mais importantes, tá? Já entrando na tela, olho no lance. Pessoal, vamos falar aqui já dos dois, né, primados. Não existe hierarquia entre princípios, né? Mas esses precisam de uma preocupação primária. Depois dele, a gente estuda os outros, né? Deles. O primeiro, pessoal, é a supremacia, né? A supremacia. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Supremacia do interesse público sobre o privado. É o responsável por legitimar as prerrogativas do Estado frente aos cidadãos, né? Sem descuidar de deixar a salvo, né, os direitos e garantias individuais dos indivíduos. Então, se for por um interesse público, né, sem macular os direitos individuais, essa supremacia ela pode atuar, pessoal. A gente vê bastante, né, na época da Covid, inclusive, nós temos um direito fundamental nosso muito importante, que é o direito de ir e vir. No entanto, pelo interesse público, né, pela supremacia do interesse público, a gente teve que ter o nosso direito de ir e vir relativizado, né, não podia sair à noite e tal, depois das 10, tá bom? Esse é só um dos exemplos, dos milhares que nós temos, tá? Então, supremacia, o Estado foi criado pelo povo para controlar, cuidar do povo, né? Beleza? Então, nada mais justo que o Estado para proteger, né, o interesse público, a maioria, né, a sociedade mesmo, ele prive ou, né, suspenda alguns direitos individuais inerentes. Beleza? Show de bola? A gente vê isso sobre direito de propriedade, né, as desapropriações e tudo mais. Show de bola, show, show, show. Vou até colocar esses exemplos, né, pessoal, para ficar até comunicativo, né? Beleza, vou colocar aqui o desapropriação, o Covid, né, foi um exemplo clássico, né, clássico não, atual, né, e a desapropriação é um clássico. Desapropriar uma terra ali, eita, faltou foi texto. Desapropriação. Beleza, show. Né, desapropriar uma terra ali, né, para poder fazer um hospital, uma escola que seja de interesse público. Show de bola? Pessoal, o outro, né, princípio que nós temos aqui é a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, né? Então é já baseado naquela impessoalidade, naquela finalidade, né? Naquela nossa famosa finalidade pública. Show? Finalidade ali prevista em legislação, finalidade prevista ali, né, tanto nos princípios como também nos atos. Show de bola? Show, show, show. Pessoal, é a base, né, para restrições impostas às condutas praticadas pela administração pública. Eita caralho, vou pausar não a aula. Ave Maria, foi um espirro agora doido, né? Tô zerado. Pessoal, é a base para as restrições impostas às condutas praticadas pela administração pública e para impor dever de administração de não deixar de buscar satisfazer sempre o interesse público, né? Satisfazer sempre o interesse público, que é o primário, e nem de conservar o seu próprio patrimônio público, que é o interesse secundário. Show, show, show. Disponibilidade aqui muito importante, tá? Tem um que eu não coloquei na lista, pessoal, porque ele é muito fácil, mas eu vou deixar aqui registrado no verbal, tá? O princípio da continuidade do serviço público, tá? O princípio da continuidade do serviço público é aquele princípio que o serviço público, principalmente o típico essencial, ele precisa ser ofertado sem interrupções, sem restrições, sem extinções, tá? Então, saúde, educação. Daí as grandes perguntas que vêm sobre continuidade do serviço público é os serviços públicos que suspendem as suas atividades, principalmente no final do ano, ferem o princípio da continuidade do serviço público? Não, não ferem, né? Porque no outro ano, a educação é um exemplo, né? No outro ano, a educação vai reativar em fevereiro e vai até novembro, dezembro. Papuf! Daí dá uma suspendida até para dar umas férias, né? Para todo mundo, até para o aluno, e retoma de novo no outro ano. Então, as férias, os afastamentos, né? O congelamento de um determinado prazo de execução daquele serviço não fere o princípio, né, da continuidade, tá bom? A não ser que ele fique estanque, fique suspenso sem, né, data certa para repor e seja por algum motivo ali que o Estado está querendo realmente deixar suspenso. Show de bola?
Beleza? Então, fiquemos aí com esses três até agora, né? Pessoal, razoabilidade e proporcionalidade, tá? Não é toda questão que vem, tá bom? Essa razoabilidade e proporcionalidade aqui sempre tem uma simbiose, tá? E quando a banca vem, ela vem tentando, né, botar, né, para te confundir, tá bom? Beleza? Ou nível certo, ou para te confundir. E a razoabilidade e proporcionalidade elas se parecem muito, tá? Então vamos ler aqui, ó. Por razoabilidade, entende-se a aferição de compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados. Então já vamos logo sublinhar, ó. Compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados, tá? Então é a balança, né, pessoal? Entre o meio e o fim, tá? Beleza? Eu, para chegar num fim, preciso, né, atuar no meio, mas que seja razoável, equilibrado, tá? Até puxar a setinha aqui e colocar. Beleza? Equilibrado, tá bom? De um ato administrativo. De modo a evitar restrições administradas que sejam inadequadas, desnecessárias, arbitrárias ou abusivas, tá? Então, ser razoável, né? Ter razoabilidade é ser compatível o fim e o meio, tá? Deixa eu até sublinhar aqui também. Cadê? O fim, o meio e o fim. Show? Já a proporcionalidade, pessoal, destina-se a conter o excesso de poder, isto é, nos atos dos agentes públicos que ultrapassem os limites depois que o fim já foi atingido. Então, pessoal, razoabilidade e equilíbrio entre meio e fim. Deixa eu voltar aqui, ó. Razoabilidade e equilíbrio entre meio e fim, né? Beleza? Equilíbrio. E a proporcionalidade é evitar o excesso depois que o fim chega. Então, meio, fim, tá? Esse meio e fim tem que ser razoável e depois que eu chego no fim, né, tem que ser proporcional esse meu fim. Se eu abusar esse meu fim aqui, eu vou ser desproporcional, tá bom? Abusar desse meu fim. Então, pessoal, conter excessos, né? Tá aqui o termo de destaque, beleza? Que não ultrapasse os limites adequados, tá bom? Então, isso é muito importante. Show de bola? Razoabilidade e proporcionalidade. Essa daqui é o apontamento. Cuidado com a ponte, meio e fim. Cuidado com os excessos pós-fim. Show de bola? Beleza? Vou até puxar essa setinha aqui. Vou escrever em qual cor. Meu Deus, vou puxar essa daqui. Beleza? Uma relação. Uma relação meio-fim, né? É uma relação equilibrada entre meio e fim. Beleza? Show. E a outra é conter excessos, né? No pós-fim. Show de bola? Show. Tá aí o comentário, né? Deixa eu me apagar aqui, mas se bem que eu vou mudar o slide já. Mas tá aí a nossa visualização de como que tá a nossa razoabilidade e proporcionalidade. Beleza? Show. Pessoal, o princípio da autotutela. Peguei essa imagem na internet, já salvem, tá muito importante. Beleza? Essa daqui eu vou até puxar a setinha logo aqui. Beleza? Importante. Botar em vermelho para demonstrar a preocupação. Importante. Show? Princípio do autotutela, pessoal, é o poder dever de anular o ato legal quando contrário aos princípios previstos já nessas aulas. Muito importante você guardar a regra da súmula 473. E a súmula 473 eu vou puxar aqui para a gente trabalhar ela, tá? Beleza? Vou dar um zoom aqui. E colocar. Deixa eu colocar, vou colocar em azul. Súmula 473, tá? Acho que desse tamanho aqui tá bom. Súmula 473 do STF. Beleza? Show. A administração pública pode revisar seus próprios atos. A DM pode revisar seus próprios atos, né? E o que é interessante? Tornar alguns, né? Revogar alguns e anular outros, tá?
ficou muito grande, que depois a gente não consegue escrever. Aqui e aqui. Show? Pode revogar. Na verdade, colocar aqui logo primeiro anular, né? E o outro revogar. Beleza? Show? Vai anular, pessoal. Vai anular os ilegais, né? Os ilegais, tá? E o que é interessante aqui que vocês guardem? Retroage ou não retroage a anulação, né? Que inclusive é uma anulação passiva, uma anulação que é um dever, né? Não é uma faculdade, né? Tá até na imagem lá, é um poder dever. Esses ilegais vão retroagir, tá bom? Retroagir ao dia, né, do dano, ao dia do fato ilegal que foi, né, emitido, emanado. Show? E se vai retroagir, pessoal, esse efeito é ex-tunc ou ex-nunc? Ex-nunc, bato na nuca, ou ex-tunc, bato na testa? Pessoal, qual dos dois que volta vai para trás? Ex-tunc, né? Dou um tapa na testa. Beleza? Show, então. Ex-tunc. Tunc, né? T de testa. Beleza? Show, então tá aí a informação da anulação, tá? Beleza? A administração pode revisar. E se revisar e encontrar os atos ilegais, né? Ele vai ter que anular, beleza? Até porque preciso fazer essa bolinha aqui, né? É um poder dever, tem que ser exercido. Show de bola? Agora, pessoal, bora pro revogar, tá? Enquanto a anulação é ilegal, a revogação, tá? É inconveniente e inoportuno. Critério de conveniência e oportunidade, critério de mérito, né? Beleza? Vou colocar aqui, ó. Mérito, tá bom? Beleza? Que é justamente a conveniência. Deixa eu colocar só a sigla, já que tá anotado aqui, daí tu vai lá e escreve, né? Conveniência e oportunidade, que é o mérito administrativo, né? Pessoal, revogação eu não quero mais. Eu quero mudar a carga horária, né, de expediente, quero mudar o fardamento da polícia, eu quero, né, acabar ali com aquele serviço extra, tá? Eu quero mudar ali aquele tipo de policiamento. Então, a revogação é critério de mérito, conveniência e oportunidade. O que ali o administrador achar interessante para sua administração, né, vai ser adotado por revogação, tá? Beleza? Retroagir. Daí, pessoal, já a revogação, ela não retroage, tá? Ela não retroage, beleza? Show. E o fato dela não retroagir, pessoal, é ex-tunc ou ex-nunc? Hã? Né? Ela é ex-nunc. Deixa eu colocar aqui no texto. Ex-nunc, tá? Deixa eu me apagar aqui, infelizmente tem que me apagar. Show, tá aí, pessoal. Súmulazinha bem bonitinha, bem trabalhada, tá? Beleza? Já era prevista na Lei do Processo Federal e, né, o STF achou por bem fazer uma súmula justamente para fortalecer a ideia de poder dever, porque lá na lei fica parecendo uma faculdade, não é uma faculdade, tá? É um dever anular quando é ilegal e revogar, só que o dever anular quando é ilegal e pode revogar quando for questão de mérito, né? Beleza? Então aqui vou até fazer esse comentário. Não sei se vai caber aqui. Aqui, pessoal, deve. Beleza? Show. E aqui pode. Beleza? Show. Aqui pode. Deixa eu só melhorar aqui. Se eu aumentar bem o zoom, daí a letra fica bonita. Aí, garoto. Show? Então tá aí a informação para vocês também ficarem. Pessoal, autotutela, ela é importante, tá? Muito importante. Então, cuidado. Você não pode ir para qualquer prova que tenha direito administrativo sem conhecer a autotutela bem. Beleza? Show de bola? Pessoal, agora de menor relevância, né? Mas eu trouxe aqui pra gente, né? Princípio da segurança jurídica, tá? É ele mesmo? É. Diminuir o zoom aqui, isso. O que é o princípio da segurança jurídica, pessoal? Lembrando, inclusive, não esqueçamos de onde nós estamos, tá? Nós estamos falando dos implícitos ainda, tá? Beleza? Dos implícitos. Pessoal, princípio da segurança jurídica é aquela estabilidade, né? Que a gente não veja o direito administrativo e principalmente os atos administrativos, né, sendo maleáveis caso a caso, tá?
Beleza? Show? Então, pode prejudicar muito a administração pública caso a gente, para cada caso concreto, muda o entendimento. E isso é um prejuízo muito grande, né? Segurança jurídica, ela inclusive é adotada muito nos tribunais, porque assim, ó, segurança jurídica, inclusive até essa questão aqui no final é importante, ó. É possível mudança de interpretação sobre aquele caso? É, pessoal, claro, mudança de interpretação, percepção de que o caso estava ilegal, necessidade de remodelação. Só que às vezes, né, verifica essa demanda e só muda se não causar prejuízo, tá? Beleza? Então, segurança jurídica, a gente inclusive até tem um exemplo no Acre, né? Que nós tivemos mais de 6 mil, 6 ou 11 mil, não lembro, servidores que foram contratados sem concurso público, e esses servidores, o STF reconheceu que, né, eram ilegais as suas contratações, deveriam ser exonerados, tá? Beleza? No entanto, pelo princípio da proteção jurídica, para não prejudicar mais ainda, né, as pessoas envolvidas nessa lide, ele manteve a estabilidade, né, continuou com a estabilidade das nomeações, só que deu algumas condicionantes, e além dessas condicionantes ainda disse, ó, daqui para frente não pode mais, porque o entendimento aqui é esse, tá? Então, segurança jurídica é isso, é você manter a estabilidade de um ato administrativo para que não se tenha ali mudanças, né, caso a caso, e que a gente comece a sair de um campo de interesse público, né, para um interesse particular ficar mudando a demanda só por questões de interesse. Show de bola? Beleza? Pessoal, um outro que eu coloquei aqui, princípio da motivação. Motivação a gente vai trabalhar bem lá nos atos, né? É um elemento do ato. Só que aqui, pessoal, todo ato administrativo tem que ser baseado, né? Tem que ser motivado, beleza? Deixa eu colocar aqui, motivado. Baseado em razões jurídicas e fáticas, né? Jurídicas e fáticas. Que daí o pessoal chama de razões de fato e de direito. As motivações têm que ter razões de fato e de direito, tá bom? Para poder justificar a sua pauta, tá? Então, que indica a existência de um interesse público na atividade, tá? No exercício daquela atividade. Então, é o famoso, pessoal, a gente chama até a motivação de porquê, né? É o famoso porquê. Por que que eu estou fazendo esse ato administrativo? Por que que eu estou tomando essa decisão, tá? Eu sempre uso na sala um exemplo de que eu estou dando férias ali para uma servidora que já tem um prazo, né, regulamentado, já tem o direito a ter aquelas férias, a ter aquelas férias. Daí, por que que eu estou dando as férias? Ah, porque ela pediu por requerimento e porque ela tem direito, né, principalmente constitucional. Então, essa é uma condição fática e jurídica. Fática, porque ela atingiu o requisito de 12 meses no mínimo de trabalho, de labor, e jurídica, porque, né, a Constituição e as legislações trabalhistas autorizam, né, inclusive recomendam, determinam as férias ali para uma rigidez física e mental. Show de bola? Pegaram mais ou menos? Isso que seria a motivação, tá bom? Beleza? Show, Zé Fini. Pessoal, finalizamos. Finalizamos aqui, né, os nossos implícitos, tá? Então, ficamos com a intro, ficamos com o explícito, ficamos com implícitos, tá? Qualquer dúvida, pessoal, embora a aula seja gravada, vem aqui com a gente, né, nos seus concursos, nesse número ou no meu privado, quem tiver, e a gente vai tirar dúvida com o maior carinho possível, né? Beleza? Vai que a questão que você está com dúvida é a questão que cai na prova, como um depoimento que eu já fiz numa aula anterior. Show de bola? Zé Fini, pessoal, finalizamos os princípios e já a gente vem com mais um tema de direito administrativo para finalizar o quanto antes, para a gente já começar a trabalhar muitas questões. Beleza? Valeu, pessoal!